Voltamos a falar sobre a rodada de alívios nas projeções de inflação, tanto para este ano quanto para o ano que vem. Elas vieram dentro do Boletim Focus, publicado nesta manhã. Para falar sobre o efeito desta revisão nos mercados financeiros, chamo aqui a nossa tela Maria Regina Silva, editora da Broadcast. Um ótimo dia a você, Maria. O pessoal está mais otimista com a inflação, está reduzindo a projeção para este ano, para o ano que vem, mas PIB e dólar estes não saem do lugar. Bem-vinda. Exatamente, Gabriel. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Olha, como você já adiantou, houve nova rodada de desaceleração nas expectativas para a inflação, sobretudo para 2025 e para 2026. 2025, a taxa estimada agora está em 4,36% e quando a gente olha 12 meses à frente, aquela projeção suavizada que tira ali um pouco dos efeitos sazonais, essa estimativa está um pouco menor, está em 4,04%. Agora, para 2026, a estimativa está em 4,10%. Claro, é um bom sinal aí, né, de que a inflação continua nesse processo de desinflação, mas essa estimativa de 4,10% ainda está abaixo da meta, que é 3%. De todo modo, né, sem dúvida, não deixa de ser uma boa notícia. Olha, Gabriel, e eu abro aqui um parênteses, né? Tivemos aí mais cedo uma divulgação, né, de um dado já fechado de 2025. A FGV divulgou o IGP-10 e houve uma queda de 0,76% no fechamento de 2025, depois de uma alta de mais de 6% em 2024, fechando parênteses aí, mas para dizer, Gabriel, que esse processo de desinflação parece mesmo estar presente, né? Reforçando essas apostas aí para a Selic, ou melhor dizendo, para a inflação fechada de 2025 e quem sabe aí também uma inflação mais baixa em 2026. Consequentemente, o mercado espera uma taxa básica mais baixa para 2026. A estimativa no Boletim Focus arrefeceu de 12,25% para 12,13%. Bom, e dito tudo isso, tivemos também o IBCBR, que mostrou uma queda de 0,25%, contrariando a mediana das estimativas colhida em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, que mostrava uma alta de 0,10%. E o que é que puxou esse indicador para baixo, Gabriel? Foram principalmente a indústria e o setor de serviços. Já o agronegócio continuou forte, com alta de 3%, de cerca de 3%. Bom, o setor de serviços, né? De certa forma, é uma surpresa, né? Dado que este setor é bastante resistente, né? Tem mostrado resistência e, de certa forma, impedido, né? Dificultado aí o Banco Central de começar a cortar a taxa básica de juros, a Selic, que está em 15% ao ano. Mas quando a gente olha para a comparação em outubro, né, outubro deste ano, em relação a outubro do ano passado, o setor de serviços ainda mostrou uma alta de 0,8% no IBCBR, ou seja, no sentido de que talvez, né, Banco Central tenda a manter-se nessa dinâmica cautelosa, né? E quando olhamos para o todo, esse BCBR ele deixa uma herança, né, negativa para o IBCBR do fechamento deste ano. Mas os analistas ainda acreditam que o PIB fechado do quarto trimestre vai crescer, a mostrar um crescimento ali bem marginal, com a taxa fechando 2025 na casa de 2%. Esse crescimento estimado para o PIB fechado de 2% dos economistas, né, está em sintonia com essa estimativa no Boletim Focus de hoje, né? Mercado manteve a estimativa de um crescimento de 2,25% para o PIB deste ano e de 1,8% para 2026. Bom, segundo o economista do ASA, Leonardo Costa, os dados do IBCBR, de certa forma, Gabriel,
vão um pouco em contraste com os dados recentemente, né? Ele cita especialmente comércio e serviços, lembrando, né, que o varejo ali ampliado cresceu 1%, na casa de 1%, né? Indústria um pouquinho menos, 0,3%, ou melhor, 0,1%, e serviços, né, de outubro cresceu 0,3%. Então, esses dados do IBCBR vão, de certa forma, na contramão dos dados divulgados recentemente pelo IBGE. De todo modo, ele avalia que o IBCBE sugere uma queda moderada da atividade na margem, né, ou seja, outubro em relação a setembro, reforçando uma leitura aí de perda de tração da atividade econômica no quarto trimestre, já sentindo aí talvez com um pouco mais de clareza o aperto monetário, né? Essa Selic restritiva, essa Selic de 15% ao ano. O ASA mantém uma estimativa de 0 para o PIB no quarto trimestre e para o ASA a Selic deve começar a cair em janeiro, né? Antes ele esperava uma queda da Selic começando em março, mas daí depois do comunicado eles fizeram uma alteração agora. Ficam aí as expectativas para as divulgações da semana para ver se o mercado consegue entrar num consenso, né, Gabriel? Será que teremos consensos? Porque a gente teve um 2025 lotado de, talvez, certezas quebradas para o mercado financeiro e os consensos que foram para o espaço nesse finalzinho de ano. Maria, por favor. Gabriel, me perdoe, você me perguntou e eu acabei me esquecendo. Bom, os mercados por aqui, juros futuros, dólar, abriram com viés de baixa e o Ibovespa futuro em alta aí após a divulgação desse BCBR, só para concluir. Maravilha. A gente vai, claro, ficar de olho nas movimentações do mercado financeiro ao longo desta segunda-feira e também ao longo de toda a semana. Maria, bom trabalho a você, uma ótima semana. Ótima semana para você também, muito obrigada. Valeu, até a próxima.